Ju, vamos explorar o sorteado então do caminho do dinheiro desse mês, onde a gente avalia essas casas primárias dentro da questão financeira. Obviamente, assim como qualquer linha de especialização, tá? Você entra no mapa com todo esse olhar. Aqui a gente trabalha realmente esse princípio das primeiras casas, das regências, que ela já dá, ó, bastante informação para você explorar aí o seu potencial financeiro, tá? A pessoa me mandou um contexto super, assim, completo. Até agradeço, tá? Tinha muita questão ali que está mais ligada ao processo, acho que do meio profissional e não necessariamente só da questão financeira em si. Depois eu vou terminar aqui com a pergunta que ela fez, mas a gente vai começar a análise, então, para explorar esse potencial que tem no mapa natal, tá? Lembrando que a gente tem o mapa natal e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter os mapas anuais para avaliar os ciclos que a pessoa está vivendo. Às vezes a gente tem um potencial natal, mas a gente não está com aquele potencial, por exemplo, no momento certo, ou seja, no ponto de amadurecimento dele. Não quer dizer que não vai acontecer. É que nem um roteiro de né, de uma novela, ou de um seriado, ou até de um livro que você está lendo. Às vezes a gente não chegou naquele capítulo. A gente já pode ter vivido muita coisa, mas a gente tem ainda muita coisa para viver. Gente, astrologia é sobre o jogo da vida. Tá nesse plano? Tá vivo, tá valendo, né? Tá no game, tá bom? Então vamos lá, vamos explorar primeiro essa posição primária, tá? A gente começa olhando para a casa 2, porque a casa 2 é o que é meu, que está no meu bolso, né? O que eu tenho potencial de gerenciar, né? O que realmente a minha voz ali, né? A minha, a minha decisão impacta para mim, né? E não tem, às vezes, tanta relação com os outros. Se tiver conectado, obviamente tem, né? Mas então, a gente tem a casa 2 ligada a Câncer, a gente já tem uma relação com a Lua, tá? E a Lua é interessante por quê? Porque ela é o astro que se move mais rápido, certo? E o que acontece? Ela pode indicar uma certa instabilidade, tá? Essa instabilidade, ela pode permear um período da vida, os altos e baixos, tá? Mas não que ela vai ser para sempre, né? Essa lua, então, ela leva para onde? Ela leva para casa 3. E a casa 3 está ligado ao quê? Comércio local, está ligado a ensino, principalmente ensino primário, né, e não universitário, ou cursos rápidos, tá? Até ela fez um questionamento, nossa, parece que eu tenho muita sorte, vou colocar entre aspas, né? Porque as oportunidades tendem a aparecer para a área de ensino. Ela é professora de inglês, né? Então tem a questão também ligada ao município. E não é que tem sorte, é o potencial que está no mapa, ele tende a se apresentar, tá? Agora, temos essa lua na casa 3, tá vendo que ela tá bem no finalzinho? Ó, ela tá 27 graus, tá? Isso é super importante numa análise. Quais são os planetas que no movimento deles mudam completamente o tom? Essa lua, nas 24 horas que ela nasceu, mudou para o signo de Virgem. Ou seja, ainda deu mais ênfase para a questão de ensino, claro, e a correlação com o Mercúrio, que está lá em Sagitário, dentro de uma ênfase, né, que a gente tem em relação ao outro, tá? Ela relatou bastante questõezinhas aí toda vez que trabalhava com o meio, com as pessoas, na questão mais relacional, tá bom? Mas isso é um indicador que eu tenho um potencial para trabalhar, com certeza, dando aula, né, ensinando, ou às vezes ser concursada, por exemplo, do município, né, porque aqui seria uma questão mais local do que necessariamente a esfera federal, tá? O que nós poderíamos também trazer aqui, além do ensino de potencialidade, né? Às vezes a pessoa se especializar em algum assunto também e levar esse assunto para os outros, né? Lembra que vai lá para casa 7. Pode ter, às vezes, alguma divergência de visão com a questão das relações e principalmente em relação ao que faz ou com o trabalho? Sim, mas é passageiro, não é que é para sempre, né? É que às vezes a gente vive mais de uma situação e a gente já meio que coloca um carimbo de, esse é o padrão para o resto da minha vida, né? E não, tá? Inclusive, a gente tem belos trígonos que abrem de fogo para essa pessoa aqui, para ela explorar coisas novas a partir do segundo semestre, tá? Agora, vamos lá. Essa casa 3, onde temos a Lua, que é a regência da 2, é uma casa também ligada ao, claro, o eixo 13 e 9, né? Mas, assim, ligada o eixo oracular da astrologia. Então, não é à toa que ela até falou que ela se interessa muito, né, por astrologia, tarô, né, reiki. E sim, pode aqui lapidar o processo também ligado a terapias, de certa forma, tá? Aqui o processo de terapêutico, né? Porque essa lua, ela também tem exaltação, desculpa,
lá na casa 12, e ela tá num ponto de força, ela tem Júpiter na 3, né. Então a casa 12 é uma questão de saúde mental, mas ela tem também, de novo, essa visão mais terapêutica, tá. Claro, nem tudo são flores, aqui tem a parte chata de aprender a gerenciar o dinheiro, né, como eu ganho, como eu gasto, como eu administro, tá. E, não se melindrar pelos outros, às vezes a gente pode ter momentos sim de instabilidade, tá, mas tem um bom aspecto, tá. Tem um padrão de mudança, né, que tende a ir acontecendo, a gente teve uma questão bem forte aqui, por exemplo, 2023 para 2024, tá. E esse Júpiter que rege inclusive esse Mercúrio que tá, correlacionado aqui com essa mudança da Lua, inclusive tem o Sol também em Sagitário, tudo ligado a um Júpiter bem posicionado que vai abrir em trígono justamente nessa 3, tá. Então eu ficaria com o olhinho assim, ó, aceso para o segundo semestre, sem tem coisas novas que a pessoa quer explorar dentro dessa possibilidade de diversificação de renda, né. Bom, aí nós temos a outra casa que é a casa 8, né. A casa 8 é uma casa de dívidas, herança, pensão, empréstimos, tá? Liga com Saturno. Aqui a gente tem um ponto que é um pouquinho de atenção, que eu acredito que é realmente quando a questão financeira ela se mistura muito com os outros, né? Ou eu vou fazer, por exemplo, uma parceria. Eu não vou fazer. Não, é aquela coisa, só o combinado não sai caro, tá? Aqui a gente pode ter uma questão que a gente estava falando antes ali, de gestão necessária, sabe. Então saber administrar, saber ganhar, né, gerir bem a as dívidas, tá. Entender que às vezes tem coisas realmente que vai amadurecendo com o tempo, né, que é a questão saturnina, tá. Existe um potencial aqui realmente ligado ao fruto do próprio trabalho, do próprio esforço. Tenho, claro, um processo aqui 8, 12, né, Saturno em Escorpião, com essa virada da Lua, dentro do explorar de questões terapêuticas, tá. Então se ela quiser realmente explorar, como ela perguntou, né, a parte final ali do texto dela, eh, ela pergunta: "Eu só queria então acrescentar, né, que eu trabalho como professora, ok, mas o cargo é temporário". Ok. Não me sinto mais não me identifico mais, né, a gente pode fazer mais de uma coisa na vida, né, até porque às vezes a questão financeira, ela, claro, vem do fruto do nosso trabalho, mas ela pode vir também de outras formas, tá. Ela pergunta, Nina, minhas perguntas seriam: se eu tenho potencial para ser uma astróloga terapeuta, ela foca muito na questão da astrologia para o processo terapêutico, tá. Ela até fala que: "Ah, eu acho que se eu quero ser astróloga, eu preciso fazer previsão". Não, não necessariamente. Se você vai usar a astrologia, como uma ferramenta dentro de um processo terapêutico, não, tá? Porque aí você usa ela com outro foco, não precisa ser necessariamente previsões. A astrologia preditiva, sim, nasceu num berço preditivo, tá? Mas você pode usar ela como tantas outras ferramentas aí, como na terapia holística, né? Por exemplo, tá bom? E a gente tem um potencial aqui. Como a gente tem, né, claro, um pouquinho de instabilidade, eu só diria: então vou soltar, largar tudo, né, e só se vive uma vez", né. Eu diria para assim, ir fazendo as coisas conforme, vai aparecendo as oportunidades e tentando diversificar ao máximo, né. E essa questão realmente do atendimento terapêutico, tudo bem, pode acontecer. Tudo que envolve Saturno, às vezes, claro, né, a gente tem o tempo das coisas, né, o passo a passo, tá. A outra casa financeira, que é a casa 11, ela é ligada ao Marte, e aí me chama a atenção que Saturno, né, que comanda uma casa financeira que é a 8, ele tem, claro, uma debilidade nessa 11 e ele joga então para 6 ligado a 5, né. Eu acredito que a pessoa também tenha certas habilidades aqui, que podem ser exploradas no campo da questão financeira, tá. Ela até colocou que ela fez, por exemplo, foi animadora, né, de crianças, por exemplo, em navio. A gente tem muito essa questão de casa 5, né. Ela fez um intercâmbio, e voltou e é professora de inglês, tá. Então as experiências ali que regem, né, ligadas à regência, ela já viveu. Então é como eu falei, às vezes a gente fica: "Nossa, mas eu estudei tanta coisa, eu fiz tanta coisa, meu Deus", né. Não acredite que: "Ai, tudo foi em vão". Muito pelo contrário, tá, que o conhecimento, ele vai te auxiliar muito, e às vezes coisas que você acha que não, sabe, ele não é perdido, tá, ele vai te auxiliar muito nesse processo da questão financeira sim. Só que eu não vou jogar glitter rosa, né, como você sabe eu sou uma pé no chão, tá. Demanda essa organização realmente da agenda, entender o que que é do outro, então se tem conflito em ambiente de trabalho, né, se eu não estou contente, tá, eu saio, ok, mas às vezes eu não vou, assim, mudar completamente o lugar, é saber meio que lidar, né, com as situações, tá.
Tem o potencial financeiro para a questão da astrologia, do processo terapêutico? Eu acredito que sim, tá. Às vezes a gente pode se sentir um pouco insegura aqui, até porque, eu preciso ter mais conhecimento técnico, né. Ou como ela colocou: "Eu preciso saber prever se eu sou astróloga", tá. De novo, a astrologia é uma ferramenta, é um carro. Eu, como mãe, uso o meu carro para levar minha filha na escola. Isso é, tipo, 90% do tempo que eu uso meu carro, tá. Mas eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que usa o mesmo carro para fazer entrega, né. A ferramenta está ali, como que a gente usa essa ferramenta, tá. Se for, claro, uma astróloga, como eu sou astróloga, eu não sou terapeuta, tá. Eu não tenho, treinamento para fazer, assim, uma anamnese dentro de uma lógica terapêutica, respeitando uma linha de pensamento, e aí deve ter várias linhas e filosofias dentro dos processos de terapia, tá. Então o ponto aqui é ah, não procrastinar, porque às vezes a gente está sempre achando: "Ah, eu preciso, né, quando tal coisa acontecer, quando, né". Se você já tem interesse, vai em busca do conhecimento, tá. Porque esse é um ponto importante. E a vida já mostrou para você, o quanto isso também, de certa forma, vai te levando, né, a ter mais experiências, tá. E esse processo ligado, então, a você explorar, né, essa parte mais terapêutica, eu acredito que tem potencial. Quer dizer que vai ser super rápido? Não, aqui é inclusive legal respeitar o tempo de Saturno. Estrutura, com certeza, né, entenda dentro do processo das linhas de terapia qual é, de repente, a que você se identifica mais, e, como que você vai ganhar dinheiro com isso, tá. Se tem às vezes a questão de concurso aqui, né, e é um potencial do mapa, tem coisas que eu sei que tem coisas que pode, tem coisas que não pode, depende muito, né, do tipo de concurso que a pessoa passou, tá. Mas acredito que tem potencial sim, tá. Tudo que envolve um campo de Saturno, tá, e lembra que a gente pode usar divindades e debilidades para olhar, olha, as 3 casas primárias aqui de finanças, casa 2, casa 8 e casa 11. A gente tem 2 debilidades de Saturno e uma dignidade, né. Então, parte, né, desse ponto de análise, tá. É importante a gente aprender a ganhar, mas também aprender a administrar, né. Esse é um ponto de Saturno, às vezes, que a gente peca, né. A gente quer todas as bênçãos de Júpiter, "Ai, vem a mim", mas se eu não sei o que fazer com aquilo, se eu não sei, como estruturar, né, reter e gerenciar no longo prazo, a mesma maneira que entra, sai, tá. Mas tem o potencial sim, tá bom?